Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Nar, professora de Biologia. Nessa videoaula, a gente vai continuar a segunda parte sobre o tecido hematopoético. Se você não viu a primeira parte dessa videoaula, volta lá e assiste, porque nessa videoaula eu vou precisar de alguns conceitos que a gente trabalhou na videoaula passada. Vamos falar sobre os elementos figurados do sangue. Eu havia dito para vocês que o sangue ele é dividido em duas partes. Parte líquida do sangue, que é o plasma, foi tema da última videoaula, e a parte sólida, que são os elementos figurados do sangue. São compostos pelas células, os eritrócitos, são as famosas células vermelhas, os leucócitos, que são as células brancas, células de defesa do nosso organismo, e as plaquetas, que são células que estão associadas com a formação de coágulo, com a coagulação sanguínea. Então, dentro do elemento figurado do sangue, a gente tem esses três elementos. Vamos começar um pouquinho sobre a hematopoese, que é o quê? É a formação das células sanguíneas. Na videoaula anterior, eu havia falado para vocês que a medula óssea, ela na verdade contém células tronco pluripotentes. As células sanguíneas, elas são consideradas células tronco, por quê? Porque elas podem se diferenciar em vários tipos de células diferentes, inclusive em duas linhagens. As linhagens mieloide, que dão origem às células vermelhas e aos leucócitos, né? E a linhagem linfóide, que daria origem aos linfócitos T e B. Então, tudo isso eu falei na parte 1 dessa videoaula. Na parte 2, que é essa agora, a gente vai mostrar quem são essas células, em que elas se diferenciam. Então, eu tenho um hemocitoblasto, né? E aí, ele pode se diferenciar em eritrócitos, ele pode virar um mieloblasto e aí se diferenciar nas células relacionadas à alergia, principalmente, né? Os granulócitos, que são basófilos, eosinófilos e neutrófilos. Eu posso ter a linhagem, então, linfóide, dando origem aos linfoblastos, que vão se diferenciar em linfócitos, e aí, de novo, eu tenho os T e o B. Tenho a diferenciação de monoblasto em monócitos, e tenho o megacardioblasto, que dá origem ao megacariócito, e no final ele vai formar os trombócitos ou as famosas plaquetas. Ai, professora, eu tenho que saber toda essa linhagem, todos esses nomes, da onde vem? Não. O que eu quero que vocês saibam é que existe uma célula tronco original que pode originar eritrócitos, basófilo, eosinófilo, neutrófilo, linfócitos, monócitos e trombócitos. O nome final é importante a gente saber. Começar a falar sobre os eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos ou as hemácias. São as células mais abundantes do nosso sangue. São anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo e por isso elas vivem pouco, tá bom, galera? Possuem coloração vermelha pela presença da hemoglobina. Então, existe a hemoglobina lá dentro, o pigmento hemoglobina é vermelho, e aí por isso a gente vê a hemácia com coloração vermelha. Como eu disse, tem vida curta, então elas duram aproximadamente 120 a 130 dias apenas na circulação, exatamente pelo motivo de serem anucleadas. Tem por função transportar oxigênio e dióxido de carbono entre os pulmões e os tecidos. Segunda célula para a gente falar são os leucócitos ou glóbulos brancos. Dentro de leucócitos, a gente tem um grupo muito vasto de células, né? São células esféricas, nucleadas e quase incolores, maior que os eritrócitos. A gente viu a figurinha inicial, eu mostrei para vocês o tamanho, né? Movimentam-se por meio de pseudópodos. A maioria das células tem função fagocítica, que é o que? Englobar partículas estranhas. E essa função, ela vem para defender o corpo contra os agentes invasores. Então, ela acaba englobando parasitas, bactérias, vírus, substâncias estranhas. Se a gente tiver uma leucocitose, isso significa que a gente está com um quadro infeccioso, significa que é um aumento das células de defesa, por algum motivo
elas estão aumentadas e provavelmente algum quadro infeccioso. Ou uma leucopenia, que significa diminuição dessas células de defesa. Esses leucócitos, eles podem ser classificados, dependendo da sua aparência no microscópio, em 2 grandes grupos. A gente tem os granulócitos, que apresentam glândulos evidentes no seu citoplasma. Quem são? Neutrófilos, basófilos e neutrófilos, e eosinófilos, desculpa. E os agranulócitos, que não apresentam glândulos, são os monócitos e linfócitos. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia de como que eles são no microscópio, né? O número 1 é o neutrófilo, olha os grânulos ali dentro dele, né? O número 2 é o eosinófilo, olha aqui também os grânulos. E o 3 é o basófilo, né? São os 3 granulócitos que a gente tem. O 4 é o linfócito, olha como ele já não tem mais grânulos, né? O 5, o monócito, que depois... E o 6 também o monócito, numa outra fase de diferenciação, né? A gente tem o monócito inicial e o monócito aqui final, que posteriormente pode dar origem ao macrófago, quando ele chega no tecido. Os neutrófilos são as chamadas células kamikazes, representam de 50% a 70% dos leucócitos do sangue, possuem núcleo com 2 a 5 lóbulos e grânulos, apresentam função fagocitária, e chegam em primeiro lugar no local da infecção, porque eles são atraídos pelas substâncias lançadas pelos invasores ou pela dor, pelos mediadores inflamatórios, né? Então, como se eles fossem os soldadinhos que numa guerra são os primeiros a aparecerem. Eles vêm em grande quantidade, mas eles são os primeiros a darem a cara. Por isso, eles acabam sendo células de vida curta, né? Se vem em muita quantidade, não pode ficar acumulado no organismo. Então, eles contribuem com a sua morte, né, durante o combate, para a formação do pus. O pus nada mais é que célula de defesa, neutrófilo e restos celulares da bactéria ou do vírus que ele está tentando combater. Já os eosinófilos, ou também chamados de acidófilos, eles representam apenas de 1 a 5% dos leucócitos do sangue, bem pouquinho. Apresentam função de combate a invasores de grande tamanho, então estão relacionados com a defesa contra vermes, parasitas maiores, às vezes macroscópicos, né? São importantes nas doenças alérgicas, secretando substâncias antihistamínicas e têm a menor capacidade fagocitária. Eles não têm função principal de fagocitar, ok? Até porque eles estão no combate de parasitas grandes, então não tem por que fagocitar, mas sim destruindo pedaços por pedaços. Basófilos representam de 0,5 a 1%, então é muito pouquinho mesmo de leucócitos no nosso sangue. Desempenham um importante papel nas inflamações e nas respostas alérgicas. Então, eosinófilo, basófilo, mastócito estão relacionados com alergia, tá? Porque eles liberam mediadores alérgicos, como a histamina, leucotrienos, a heparina, ok? Na presença dos invasores, eles vão liberar substâncias que provocam uma inflamação, favorecendo o isolamento da região atingida. Não só o isolamento, como também servindo como quimioatraente para novas células naquele local. Temos os monócitos, que são células progenitoras dos macrófagos. Elas representam de 2 a 8% dos leucócitos do sangue. Então, como eu falei para vocês, monócito, quando chega no tecido, ele se transforma em macrófago. Possui núcleo de morfologia única, não é bipolar ou tripolar, como a gente viu no neutrófilo. São as maiores células do nosso sangue, são os monócitos. Permanecem por poucas horas na corrente sanguínea, logo eles migram para os tecidos e, como eu disse, chegando nos tecidos, eles viram macrófagos. E macrófagos têm alta capacidade fagocitária. Eles são as principais células fagocíticas do nosso organismo. Representam a primeira linha de defesa, junto com o neutrófilo. Então, manda o neutrófilo em grande quantidade, manda macrófago junto. E lá eles também já são residentes. Temos muitos macrófagos que já estão no tecido esperando uma possível exposição.
Dependendo do tecido, eles vão receber outros nomes. Por exemplo, no fígado a gente não vai chamar de macrófago, vai chamar de célula de Cooper. No cérebro é micróglia. No pulmão a gente chama de macrófagos alveolares. E nos ossos são os osteoclastos. E os linfócitos? Representam, agora sim, a segunda grande maioria, depois de neutrófilos, né, de 20 a 40% dos leucócitos. Possuem um núcleo arredondado, pouca ou nenhuma granulação no citoplasma, por isso que eles são agranulares, né? E são responsáveis por uma resposta imune secundária, que a gente chama de resposta imune adquirida, que é aquela que a gente vai formando conforme a gente vai entrando em contato com os patógenos ao longo da vida. Temos dois tipos, linfócito T, atacam diretamente a célula infectada ou alterada e auxiliam a resposta imune primária. E temos o linfócito B, que são células do sistema imunológico que têm a função de produção de anticorpos. E para a gente terminar, as plaquetas, que também são chamadas de trombócitos. São fragmentos celulares de células maiores, chamadas de megacariócitos, mega, porque elas são bem grandes, apresentam grânulos que contêm proteínas coagulantes e citocinas. São menores que os eritrócitos e não possuem núcleo, porque elas são fragmentos celulares. Não, elas duram muito pouco tempo, elas duram aproximadamente 10 dias apenas na nossa circulação. São ativadas quando ocorre um dano no endotélio vascular. Então, só para a gente entender como é que acontece isso, a gente tem a cascata de coagulação aqui acontecendo, tá? O tecido é lesionado, expõe partes que antes não estavam expostas, as nossas plaquetas começam a se aglomerar ali naquele endotélio que está exposto, e aí, plaqueta aglomerada ativa a tromboplastina. Tromboplastina chega no fígado ela transforma a enzima responsável por transformar protrombina, que está circulando no nosso plasma, em trombina. Mas para isso, ela precisa da vitamina K e precisa do cálcio como cofatores para a reação acontecer. Protrombina transformada em trombina, a trombina vai atuar no nosso sangue como uma enzima que transforma fibrinogênio em fibrina. Fibrinogênio é uma proteína que está no seu estado inativo, no sangue, e aí, quando a gente tem trombina aparecendo, fibrinogênio vira fibrina. Fibrina é a grande responsável pelo coágulo. É uma proteína fibrosa, cujas moléculas se entrelaçam formando uma rede. Assim que as hemácias vão passando, elas vão ficando retidas nessa rede e aí elas formam, então, o famoso coágulo. Essa é a cascata de coagulação, essa é a função das plaquetas. Então, de novo, plaqueta aglomerada ativa a tromboplastina. E a tromboplastina, lá no fígado, transforma a protrombina, que é uma proteína que já circula no nosso sangue, sem problema nenhum, só que ela não está ativada. Então, ela vai transformar a protrombina em trombina. E a trombina é responsável por transformar fibrinogênio, que assim como a protrombina também está no nosso sangue na forma inativada, em fibrina. Formei fibrina, ela vai formar uma rede, vai tampar a região do endotélio que estava exposta, e aí nessa rede vão ficar retidos tudo que for grande no nosso sangue, inclusive as células vermelhas, que vão formar lá o coágulo, ok? Galera, obrigada pela atenção de vocês, até uma próxima.